Pessoal, hoje eu vim trazer uma receitinha do almocinho de domingo. Hoje eu vou fazer uma panqueca de carne com queijo. Aqui eu tenho 1 quilo de carne. Aqui é uma quantidade de pimentão. Eu tenho azeitona picadinha verde, uma cebola inteira picada. Salsinha bastante, porque eu gosto de colocar na carne moída bastante salsinha. Aqui são os temperos que eu gosto de começar a refogar a carne, que é, eu coloquei orégano, aqui coloquei um pouco de páprica defumada e gosto do sabor do louro. E aqui eu tenho 3 alhos amassados. Tem uma receita, pessoal. Eu faço a minha panqueca, a minha receita é sempre, eu coloco o que eu gosto, entendeu? Da minha massa de panqueca. É essa receitinha aqui que eu sempre modifiquei e deu tudo certo, ficou muito boa, né? Então aqui eu tenho 2 xícaras de leite, minhas xícaras é 240 ml, tá? Aqui eu tenho 3 ovos. Aqui eu tenho queijo ralado, não tem uma quantidade, você coloca conforme você gosta, não chega a 50 gramas de queijo, tá bom? Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo, 80 ml de azeite e aqui tem mussarela à vontade, que eu gosto de colocar uma fatia de mussarela na massa da panqueca para depois embrulhar a panqueca de carne. Bom, pessoal, aqui eu coloquei um pouco de azeite, é aquele azeite composto que eu gosto de usar, tá? Porque ele é bem saboroso, eu uso o sabor ervas finas. E eu vou colocar a carne. A carne, para ela ficar bem soltinha, pessoal, parecida com carne de pastel, você não pode parar de mexer enquanto ela tá fritando. Aqui eu vou desfazendo, ó, eu vou mexendo, tá? Porque eu ponho sem tempero, sem nada agora, nem o sal. Porque se você colocar sal nessa hora agora, ela vai soltar muita água, vai demorar mais pra fritar. Então, o que você tem que ficar prestando atenção, pra ela ficar uma carne bem soltinha e parecendo carne de pastel mesmo. Aqui você tem que ir soltando, ó, vai, embaixo ela vai esquentando, vai fritando e você vai soltando as pelotas. Sempre com a colher, você não pode parar de mexer. Pra carne ficar bem soltinha, você tem que fazer esse processo, tá? Que você vai mexendo, porque vai esquentando, vai virando aquelas pelotas de carne, né? Então você vai ter que ficar sempre mexendo até fritar, pra ficar bem soltinha a carne. Aí depois que ela tiver mais ou menos soltinha, frita, é que você vai acrescentando os outros temperos. Bom, pessoal, aqui eu já coloquei as folhas de louro, pessoal. Aqui eu coloquei 4 folhinhas de louro para ir fritando, né? Cozinhando, tá vendo? A carne não começou a fritar ainda, mas já tá toda soltinha, ó. Porque já deu um cozimento na carne aqui, porque ela solta um pouco de água, mesmo sem sal. E nessa hora eu também coloco as folhas de louro, porque eu gosto que solta o saborzinho do louro, vai soltando na carne, tá? Aqui esperar secar um pouco, pessoal. Quando secar a água da carne aqui, aí é que você vai colocar o louro, os temperinhos secos que você gosta, a cebola o alho, né? A cebola, tá vendo que aqui tem água. Então, vou esperar dar uma secadinha nessa carne agora, mas ela já tá bem soltinha. Tá vendo? Você não pode parar de mexer até esse ponto, não pode parar de mexer. Agora, nesse ponto aqui, você pode parar de mexer e deixar só a carne secar para acrescentar os outros temperos. Bom, pessoal, aqui, ó, a água já secou tudo, ó, o caldinho da carne que ela soltou. Eu não coloquei nem sal, nem um tempero aqui, só as folhas de louro, porque as folhas de louro soltam um saborzinho muito bom. E quanto a temperos secos, pessoal, é o que vocês gostam, que vocês estão acostumados, porque eu acho que temperos secos é uma coisa muito particular de cada um. Tem gente que gosta de uma coisa, tem gente que gosta de outra. Então, eu tô colocando mais o que eu faço pra minha família, o que eles gostam, tá? Às vezes eu não coloco outros temperos porque o pessoal em casa não gosta. Aqui eu tô colocando, ó, o alho, tá? Aqui eu tô colocando 3 dentes de alho porque tem mais de 1 quilo de carne aqui, tá bom? Aqui eu vou deixando o alho dar uma fritadinha. O cheirinho já tá ficando bem bom. Aqui tem uns temperinhos secos, pessoal, é o que eu falei, eu tenho um pouquinho de páprica defumada e tem um pouquinho de orégano, que eu acho que o orégano combina muito quando coloca em carnes assim moída. Eu gosto muito do saborzinho que ele deixa.
Agora eu vou acrescentar a cebola. Aqui eu coloquei uma cebola inteira, pessoal, porque é mais de 1 quilo de carne moída tem aqui, tá bom? Deixar a cebola murchar bem aqui. Você vai mexendo até ela ficar bem murchinha, tá bom? A cebola chega a quase desaparecer, que ela vai... Se você picar bem picadinha, se as pessoas não gostarem de cebola, rala a cebola, que a cebola some. Se eles não verem picando ou ralando, depois eles vão comer e nem percebem, tá bom? Agora eu vou acrescentar o pimentão. Pimentão. Aqui. Pimentão eu gosto do sabor que ele deixa na comida, pessoal. É como eu sempre falo, quem não gosta de pimentão, ele deixa um sabor muito bom na comida. Na carne, no frango. Mas quem não gosta, você pode fazer o quê? Coloca os pedaços grandes só para ele soltar o sabor. Assim não gostar de jeito nenhum, não coloca, né? Mas no começo eu não gostava de pimentão. Então o que eu fazia? Eu colocava uns pedaços grandes e depois eu tirava. Mas depois eu coloquei, fui me acostumando pelo sabor que ele deixa, que é um sabor muito bom. E fui colocando, acrescentando o pimentão mais picadinho. Você pode picar bem miudinho, que ele vai sumir, né? Quando você deixa fritar bem, ele dá uma sumidinha, né? Então, fica um sabor muito bom que ele deixa, tá? Essa daqui é a carninha da minha panqueca, tá vendo? Ela tá bem soltinha, fica parecido com a carne de pastel de feira. Mas pra ela ficar bem soltinha assim, é só fazer como eu falei. Quando você coloca a carne crua na panela para fritar, você não pode deixar ela parada. Você tem que ir mexendo e mexendo até ela dar aquele cozimentinho e depois é só você desligar. Bom, pessoal, nessa hora eu acrescento um pouco de sal, tá? Eu coloquei uma ponta de colher aqui de sal, não tem uma quantidade, porque como tem muita carne aqui, eu coloquei uma ponta de sal. É como eu sempre falo pra vocês. Vão colocando aos poucos o sal, que é mais fácil colocar do que tirar o sal. Então, pra quem não é acostumado a mexer com sal assim, não sabe uma quantidade já certa pra sua comida, coloca sempre de pouquinho. Tenha paciência pra cozinhar e colocando de pouquinho. Coloca um pouco, experimenta. Se ficou bom, coloca mais um pouquinho. E assim vai. Aí você não corre o risco de estragar a sua comida. Aqui eu vou deixar fritar mais um pouquinho, pessoal. Deixar fritar até a cebola murchar, o pimentão ficar bem murchinho. Pra depois acrescentar a azeitona e a salsinha. Que os dois, a azeitona e salsinha, tem que colocar bem por último quando já tá pronto. Tipo, já tá bem fritinha a cebola ou coisa, a carne. Aí você vai acrescentar a azeitona e a salsa, porque eles não precisam ficar fritando aqui, né? A salsa eu gosto de deixar ela dar uma murchada bem, e a azeitona é só pra dar sabor mesmo. A azeitona não gosta de ficar fritando ela no meio da carne, tá bom? Bom, pessoal, a carne tá bem, ó, bem fritinha já, bem soltinha. Essa carne, pessoal, eu não ligo de fazer muito assim, porque essa carne você pode deixar congelada e deixar para pastel também, com esse mesmo recheiozinho, deixar para pastel, tá? Porque eu faço assim quando sobra, como eu tenho massa de pastel, à noite que não vai fazer, como que fala, comida, janta, aí você faz os pastéis, tá? Porque aí você fica com a carne de pastel bem temperadinha, bem gostosa. Aqui, pessoal, como ela já tá prontinha, já tá fritinha, que eu vou acrescentar agora a azeitona picada. Aí eu vou dar uma misturadinha. Azeitona eu gosto dela, vou colocar ela bem picadinha, tá, pessoal? Pra ela soltar o sabor, ela dá um sabor bem gostoso. E na carne também, ó, você não pode colocar muito sal, por isso que eu falo ir vendo sal. Porque como a azeitona também tem sal, ela já vai chegar no ponto certo do sal. Aí você não precisa ficar colocando muito sal. Aqui eu vou colocar a salsinha. Salsinha eu coloco bastante, pessoal, porque dá um sabor muito bom na carne moída quando você acrescenta bastante salsinha, não só um pouquinho. Nossa, eu gosto muito, o sabor fica muito bom, né? Aí aqui, pessoal, com a salsinha, o que eu faço, ó? Eu deixo ela dar uma fritadinha, por quê? Porque sempre coisa crua, principalmente cheiro verde, pode azedar a sua comida depois. Então, deixa ela dar uma murchada. Dá uma mexidinha, dá uma murchada, tá vendo? Pra ela ficar bem, ó, bem, tá vendo? A salsinha deu uma murchada bem agora, ó. Aí agora eu desligo,
tá bom? Eu não deixo ela crua totalmente, porque eu acho que tudo cru azeda a comida muito mais rápido, tá bom? Agora eu vou deixar isso daqui reservado, vou fazer a massa da panqueca. Aqui eu colocando o leite, já coloco os ovos. O queijo ralado, dá um sabor muito bom esse queijinho ralado, pessoal. Um pouquinho de azeite, que é 80 ml de azeite. Aqui eu tô fazendo como mais só pra hoje, tá? Só pro almoço mesmo, então eu tô fazendo essa quantidade. Se quiser fazer mais, tiver mais gente, visita, alguma coisa, é só acrescentando. Aqui eu vou dar uma batidinha. Ah, vou colocar uma pitada de sal, pessoal. Tipo uma colherzinha aqui eu vou colocar uma colher de chá, ó, de sal. Se não ficar bom, depois você acrescenta mais, tá? Vou dar uma batidinha, só pra misturar. Bom, pessoal, aqui eu coloco uma colherzinha de fermento bem cheia de... o fermento em pó, fermento de bolo, tá? Vou colocar mais um pouquinho. Misturado junto com a farinha de trigo. Então, coloco uma colherzinha de chá bem cheia de fermento em pó para bolo. E aqui eu vou ligar e vou acrescentando a farinha. Bom, pessoal, aqui eu já bati a massa. Ela fica bem assim mesmo, ó. Se você deixar ela descansar uns 10 minutos, ela vai pegar mais consistência. Então, não deixe já grossinha no começo, porque quando ela descansa um pouquinho, ela fica com a consistência mais grossa, tá? Não vai ficar tão líquido assim. Então, você espera uns 10 minutinhos aqui, 15 minutos, depende do tempo que você tiver. Se você tiver mais tempo para esperar mais, você deixa ela descansando, que ela vai pegar uma consistência mais grossa, vai ficar mais grossinha ainda, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu vou fazer as minhas panquecas grande. O que eu fiz aqui, só coloquei um pouquinho de azeite, passei o papel, tirei todo o excesso. E toda vez que eu vou fazer outra panqueca, eu unto primeiro para a primeira panqueca, depois eu só passo o papel toalha, que é um papel toalha umedecido com azeite. Então, toda vez que eu vou fazer, eu tiro a sujeira, o excesso que ficar, passo o papelzinho de novo e faço outra panqueca. Aqui, para ficar mais fácil, pessoal, eu deixei aqui no liquidificador mesmo. Para não sujar muita coisa, como ele tem um biquinho aqui, ó, fica melhor para eu ir fazendo as minhas panquecas. Então, vou deixar aqui mesmo, não vou pôr em outra vasilha para tirar de conchinha. Aqui eu coloco um pouco, não coloco muito porque ela vai se espalhando, ó, tá vendo? Então, vou deixar aqui no liquidificador e vou fazendo isso. Toda vez eu vou fazendo isso, ó. Aí, para não ficar muito grossa, você vira a panqueca e vai girando assim, ó. Pode ir fazendo devagar, ó. Se você não tiver... prática, você faz assim devagar, você deixa a panqueca assim, ó, tá vendo? Aí pra você virar ela, você vai saber quando tá boa pra virar, ela começa já a secar por cima aqui. Sempre, eu vou aumentar um pouquinho o fogo pra ser mais rápido. No fogo alto, se você não tiver prática, você tem que estar sempre olhando para ela não queimar por baixo. Mas quando ela seca, quando tá pronto para virar, aqui por cima já vai ficando toda sequinha, ó, tá vendo? Aqui nas bordinhas já tá, ó, secando. Aí já tá pronta para virar, porque você não precisa deixar ela dourar, ficar douradinha, bem douradinha, tá? Aí você vira do outro lado, deixa um pouquinho, que é para cozinhar a massa, e eu vou colocando em uma travessa aqui para depois rechear todas elas, tá bom, pessoal? Essa receita, pessoal, dá mais de 10 panquecas. Eu vou contar direitinho para falar para vocês quantas panquecas vai dar, tá bom? Bom, pessoal, ó, tá vendo, ó? Os furinhos já começou tudo a aparecer aqui, ó, na massa da panqueca. Então, quer dizer que ela já tá prontinha pra virar, ó. Aí, você vem nas beiradinhas assim, com a espátula, você coloca e é só virar. Tá vendo? Deu uma douradinha bem leve por baixo, ó. Você não precisa deixar ela ficar dourada assim, porque quando ela tá sequinha, geralmente ela já vai estar cozidinha. Aí, você vira um pouquinho... 1 minuto, 2 minutos do outro lado, assim, pessoal, só pra dar essa douradinha de leve aqui e você já tira. Aí a massa já tá pronta, tá bom? Agora eu vou fazer outra e vou mostrar pra você só como você precisa fazer pra colocar outra. Eu sempre viro do outro lado, pessoal, tá vendo? Não deixou dourar. Então, o que eu faço? Aqui eu vou passar de novo o papel, só
tá umedecido no azeite. Aí coloco de novo a massinha. Ó, você põe bem no meio assim da frigideira, aí você vê, ó, vai chegando perto das bordas lá já da frigideira, você para. Se você quiser uma massa mais grossa, você coloca mais. Mas se você quiser uma massa mais fininha, você só coloca essa quantidade aqui. Aí você pega, vai girando, ó, que ela chega no tamanho que você quer, ó. Você vai girando até ela chegar a todas as bordas aqui do fundo da frigideira. Aí fica certinho, ó. Sempre que ela tá boa, ela vai fazendo esses furinhos. Ela vai criando os furinhos assim, é a hora que ela tá pra virar. Eu vou mostrar mais a outra, a hora que ela der o ponto de novo. Eu já vou, mostro pra vocês. Porque ela vai formando umas bolinhas e vai estourando. Então fica toda cheia de furinho das bolinhas que vai formando, tá bom? Tá vendo, pessoal? Ó, forma um monte de bolinha e elas vão estourando, ó. E tá secando a massa, ó. Você percebe que ela vai ficando seca, porque ela vai ficando mais amareladinha, tá vendo? Aí, quando tá formando essas bolinhas, é porque tá secando a massa. Aí, você vai ver que ela fica igual as pontinhas aqui, mais sequinha no meio. Aí, você passa a espátula por baixo e depois vira. Ó, pessoal, ó, já secou no meio, tá vendo? Tá toda cheia de furinho, ó, a massa. Aí, o que eu faço? Coloco bem pela pontinha aqui, pelas beiradinhas, vejo, dou uma virada na espátula, vejo se tá bom e viro, tá vendo, ó? O outro lado tá douradinho, tá vendo? Quando faz aquelas bolinhas e fica sequinha no meio, já é o horário é o tempo de virar. Não tem erro se você fizer assim. E toda vez que você for colocar outra, pra você não ter o perigo de grudar, se tem uma frigideira que não tem teflon, uma frigideira que gruda, alguma coisa, é só passar o papel toalha, um só papel toalha, vai até o final, um só papel toalha umedecido no azeite. Você não precisa ficar molhando o papel toalha no azeite toda hora. Um papel toalha só, é só pra ir passando na forma. Bom, pessoal, tô tirando mais uma, ó, não precisa dourar muito, deu só uma douradinha assim, ó, já tá ótima, tá? Bom, pessoal, ó, minha massa ficou assim, ficaram lindas, tá bem macia. Eu gosto de fazer ela um pouquinho mais grossa, tá? Eu fazendo ela mais grossa e grande, foram... Bom, pessoal, fazendo ela mais grossa e grande, deu 12, tá? Se você gostar de massinha fina, ela vai dar acho que umas 14, umas duas a mais ou menos, até umas 14 massinha pra panqueca. Agora eu vou rechear e mostrar pra vocês, tá? Bom, pessoal, agora eu vou colocar aqui, ó, eu coloco a massinha de panqueca, eu coloco uma fatia de queijo. Se você não gostar, pessoal, não precisa pôr. Eu gosto porque ela dá uma derretidinha e segura a carne um pouco mais da panqueca, tá? Aqui eu recheio ela bem recheada, eu coloco mais pra pontinha aqui, ó. Tá vendo? Pro lado de cá. Tá vendo? A carne tá bem soltinha, tá vendo? Então, faça uma panqueca bem recheada. Você pega a pontinha e vai girando. Se você gostar mais de queijo, você pode colocar mais queijo. Ó, ela fica bem recheada, bem grossinha, tá bom? Coloca numa travessa assim, porque ela derrama um pouquinho da carne que ainda tá soltinha. Bom, pessoal, vou colocar mais uma, ó. Eu coloco a fatia de assim, é o que eu falei. Se gostar mais de queijo, pode colocar 2 fatias, tá? Porque aí depois que você colocar o molho, se você colocar tudo numa travessa, você pode colocar o molho por cima, polvilhar queijo ralado e levar ao forno um pouquinho só pra derreter a mussarela, tá bom? Aqui eu vou pôr mais uma colher de carne, ó, você coloca, não se preocupe, põe numa travessa assim, pra você não se preocupar que vai sair pelos lados, porque vai sair porque a carne tá muito soltinha, então o que acontece? Ela sai um pouquinho dos lados, estando numa travessinha limpa, é só você devolver pra bandeja de novo, ó, tá vendo? Porque tá bem recheada essa daqui, ó. Aí eu vou finalizar aqui, ó, ela fica bem recheada, bem grossinha, vou colocar no prato, depois eu vou fazer as outras, pessoal, eu vou colocar tudo numa travessa pra levar ao forno, tá bom? Aí eu mostro finalizado. Porque aqui, às vezes, eu sirvo direto para cada pessoa para não sujar a travessa, tá? Eu coloquei o molho em cima, coloquei queijo ralado. Agora é só você levar 1 minutinho no micro-ondas para derreter o queijo de dentro, se você for servir só no prato. Geralmente eu coloco no prato, porque o pessoal aqui em casa já coloca no prato e fica cada um, porque eles comem aí, quando eles vão comer, come só a panqueca, tá bom?
Eu coloquei aqui na forma, porque aqui eu levo pro forno por causa do queijo, tá bom? Pessoal, esse molhinho é um molho que eu já tinha pronto aqui, por isso que eu não vou dar a receita dele hoje. Outro dia eu mostro pra vocês como que eu faço o molho, mas é o molho que você desejar, porque se você quiser comer com molho branco, você pode. Se você quiser, né, comer com molho à bolonhesa, você pode. Então, faz o molho que você mais gosta, porque marca de molho, essas coisas, cada um gosta de uma, né? Então, é só colocar bastante molho. Por que eu coloco bastante molho assim, pessoal? Porque a massinha, ela vai chupar o molho, ela vai sugar todo o molho que tem na bandeja. Se você colocar pouco molho e leva ao forno, e a panqueca vai ficar ressecada depois. Então, aqui eu coloquei bastante, ó. Coloco assim mesmo. Tá bom? Então, essas duas maneiras de servir, se sua família quiser no prato já direto, você coloca no prato, leva no micro-ondas um pouquinho e coloca, deixa um minutinho só pra derreter o queijo. Se você quiser levar ao forno, já faz pra todo mundo na forma assim, é só levar ao forno, o forno bem quente. Eu acho que uns 20 minutinhos, 15 minutos, é o tempo de esquentar e derreter todo o queijo, tá? Então, assim, agora você coloca o parmesão por cima, leva ao forno, bem quente, já uns 15, 20 minutos, só para derreter a mussarela de dentro e é só servir, pessoal. Esse daqui foi o meu almocinho de domingo para minha família, tá? Vocês, se gostaram, curtam, compartilhem, comente, se inscreve no canal, que ajuda muito o canal a crescer, tá bom, pessoal?